Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando início à cerimônia oficial da abertura da 4ª Semana Nacional de Arquivos. Pedimos desculpas pelo breve atraso ocorrido, que foi causado por uma instabilidade na plataforma. Essa transmissão estará disponível após encerrada no canal oficial do YouTube, também do Arquivo Nacional. A 4ª Semana Nacional de Arquivos é uma das mais importantes atividades de difusão nacionais. É uma temporada de eventos que ocorrem em arquivos e em outras instituições de memória de todo o país, com o objetivo de aproximar essas instituições da sociedade e divulgar os valiosos acervos e trabalhos nelas desenvolvidos. Nesta edição, em meio ao cenário adverso que vivemos pelas medidas de isolamento social, estamos muito contentes em poder apresentar para vocês uma Semana Nacional de Arquivos com mais de 400 atividades inscritas e mais de 150 instituições participantes. A programação completa pode ser encontrada no site oficial do evento. Nossa cerimônia está dividida em 2 momentos. O primeiro, com o pronunciamento das autoridades responsáveis das instituições coordenadoras deste evento, Arquivo Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa, e o segundo, com a conferência principal sobre a temática do ano para os arquivos, que é Empoderando a Sociedade do Conhecimento. Neste momento, ouviremos a diretora-geral do Arquivo Nacional, senhora Neide de Sordi. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta abertura da 4ª Semana Nacional de Arquivos, realizada, como disse a Letícia, virtualmente, em razão das medidas de distanciamento social. Agradeço a participação de todos nessa tarde e em todos os eventos da 4ª SNA, promovida pelo Arquivo Nacional em parceria com a Casa de Rui Barbosa. Agradeço também as instituições promotoras dos diversos eventos que integram a semana, as equipes responsáveis, em especial as equipes do Arquivo Nacional e da Casa Rui Barbosa, que trabalharam com afinco para a coordenação e o registro das parcerias e eventos na nossa plataforma. E, por fim, um agradecimento especial à nossa conferencista, a professora Lídia da Silvia de Freitas, que vai abrilhantar essa tarde desenvolvendo o tema Arquivos e Poder na Contemporaneidade, Desafios e Possibilidades. A professora Lídia foi orientanda de doutorado de 3 das nossas coordenadoras do arquivo. A SNA é realizada em sintonia com o calendário internacional definido pelo Conselho Internacional de Arquivos. O Arquivo Nacional, como membro do ICA, tem buscado aprimorar progressivamente a realização da SNA, o que reflete no grande número de instituições participantes, mais de 150, como disse Letícia, e na qualidade dos temas em debate, nesse evento que eu considero o mais importante, se não o maior, da área de arquivos no Brasil. O Arquivo Nacional está engajado na campanha de comunicação promovida pelo ICA e pela Associação Latino-Americana de Arquivos, a ALA. Inclusive, traduzimos o material da campanha Um Arquivo para utilização pelos países de língua portuguesa. A cada ano, o ICA lança um tema diferente para inspirar a realização de eventos simultâneos em todo o mundo. O tema escolhido dessa edição foi Empoderando a Sociedade do Conhecimento. Em relação ao tema, creio que é importante destacar que o empoderamento advindo do conhecimento é um dos principais mecanismos utilizados para a promoção de transferência, para a superação das desigualdades e para a propagação do bem-estar da sociedade. O acesso à informação é um direito instrumental, porque ele possibilita ao cidadão o conhecimento e a comprovação dos seus outros direitos. Os arquivos públicos têm uma função destacada na promoção desse direito, pois são as instituições que apoiam a administração pública no acesso às informações e atuam para a efetividade das ações transparentes.
Os arquivos são repositório da memória, mas igualmente auxiliam no planejamento e execução das atividades administrativas e no desenvolvimento da ciência e da cultura nacionais. Em tempos de crise de saúde pública, arquivar informações não é apenas importante para registrar a história, mas também para prever, aprender lições para previsão e gerenciamento de futuras e possíveis crises. Os arquivos são fundamentais para esses registros. É preciso de esforços coordenados para garantir o arquivamento oportuno, abrangente dos materiais relacionados. Como não poderia deixar de ser, o arquivo, a exemplo do ICA e da ALA, organismos dos quais ele é membro, referendo à declaração do Unesco, já publicada no nosso site, que recomenda transformar a ameaça do Covid em uma oportunidade para maior apoio ao patrimônio documental. Alguns arquivos nacionais, na minha pesquisa, eu encontrei da Nova Zelândia e da Suécia, já recomendo aos arquivistas e instituições que preservem em caráter permanente os documentos contendo informações sobre o Covid. Preocupam-se em coletar e preservar essas informações para, quando a pandemia terminar, analisar como a crise foi enfrentada e administrada. A Sociedade da Informação trouxe novas formas de organização, novos regulamentos governamentais, novos produtos, novos espaços de interação, bem como o uso intensivo das tecnologias. Em resposta, a maioria das organizações precisa realizar mudanças para lidar com esse ambiente organizacional, o que representa um grande desafio. Por vezes, as mudanças são temidas porque implicam em alteração do status quo, ameaçam os interesses pessoais ou econômicos e podem ser um transtorno às formas estabelecidas de fazer as coisas, o que acaba por adiar as medidas de reorganização necessária, gerando perda de eficácia e desperdiçando oportunidades. O Arquivo Nacional vem procurando se modernizar para acompanhar as mudanças ocorridas no processo de produção, de preservação e acesso aos documentos da administração pública. Para isso, o ENI especialmente visa melhorar os seus processos e serviços prestados à administração pública e ao cidadão. E a gente entende isso como uma forma de empoderar a ENI e os arquivos públicos de maneira geral. Nesse sentido, o Arquivo Nacional elaborou e aprovou nos últimos meses seu planejamento estratégico para o período 2020-2023 e também o Plano de Gestão Estratégica, pactuado com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e com a Secretaria Especial de Modernização do Estado, a SEM e da Presidência da República. Essas iniciativas visam fortalecer a gestão do órgão e também a sua atuação como órgão central do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal, o SIGA. Entre os projetos estratégicos, os projetos do planejamento estratégico que eu gostaria de destacar, está o desenvolvimento de um novo SIAM, o Sistema de Informação do Arquivo, que é o portal de informações sobre os acervos e de acesso aos documentos digitais custodiados. O novo SIAM visa aperfeiçoar atendimento aos usuários da instituição. Também estamos desenvolvendo o sistema de governança do SIGA e o desenvolvimento de um novo SIGAD, aderente ao EARC Brasil, esse último sistema em parceria com a SEGES e do Ministério da Economia e a SEMI da Presidência e a AGU. Os outros dois com apoio de fábrica de software. Um outro projeto que eu gostaria de destacar é a proposição de um decreto relativo à política de gestão de documentos e arquivos da Administração Pública Federal, que brevemente estará disponível em consulta pública. Outro projeto que eu considero relevante é a recomposição do Conselho Nacional de Arquivos, incluindo a seleção pública dos conselheiros para representar entes da federação e organizações da sociedade civil. Inclusive, o edital de seleção pública está aberto e eu convido a todas as instituições a se inscreverem, a apresentarem
suas propostas a se fazerem representados no CONARC. Também consta do planejamento a construção de uma agenda regulatória do CONARC e a formulação de objetivos e metas que visam dar maior efetividade à Política Nacional de Arquivos e ao funcionamento do SINAR, o Sistema Nacional de Arquivos. Esse processo transparente e acessível de recomposição do CONARC é uma inovação que foi apontada pela primeira Conferência Nacional de Arquivos. Nessa conferência também foi preconizada o fim da necessidade de aprovação das listagens de eliminação de documentos da Administração Pública Federal por parte do Arquivo Nacional. Essa recomendação já foi implementada. Essas ações e outras parcerias estratégicas, no nosso entendimento, irão contribuir para o empoderamento do AINE, como preconizado no tema desta Semana Nacional, a Semana Internacional de Arquivos. Nós, com essas ações, buscamos fortalecer a missão institucional e a atuação junto à Administração Pública Federal do Arquivo, tornando o SIGA, que é um dos 8 sistemas estruturadores do Estado, um sistema forte e relevante para a gestão pública e o acesso à informação pública. Eu tenho a honra de conduzir a instituição nesse processo de gestão de mudanças que envolve muitos desafios, onde as nossas unidades são solicitadas incessantemente a propor e implementar novos processos de trabalho, novas formas de operação, novas competências, novas tecnologias para aprimoramento do desempenho institucional. O tempo presente, por si só, já representa desafios e necessidade de mudanças. Para dar prosseguimento ao desenvolvimento desses projetos e também às atividades rotineiras do arquivo durante a pandemia, nós estamos tentando fazer uso de tecnologias de informação, o uso intensivo dessas tecnologias. Entre as medidas que foram necessárias para continuar a trabalhar, eu gostaria de mencionar algumas. Os processos administrativos do Arquivo Nacional se encontram digitalizados desde o ano passado, com a adoção do SEI. Foi instalada uma VPN, uma rede virtual privada e outros recursos de informação necessários para o acesso aos sistemas e à nuvem do arquivo, de forma a dar prosseguimento ao trabalho das equipes de modo remoto. Foi incentivado o trabalho colaborativo por meio de plataforma de compartilhamento de arquivos. Foram realizados empréstimos de dezenas de notebook e das estações de trabalho aos servidores que solicitaram. Foram criadas salas virtuais fixas para a reunião das diversas equipes por videoconferência. E, por fim, foram feitos planos de trabalho instituídos pelas coordenações gerais, permitindo a elas o acompanhamento das atividades das suas respectivas equipes. O Arquivo Nacional, dessa forma, mantém o funcionamento de uma equipe mínima de servidores terceirizados em trabalho presencial, com a maioria do corpo funcional trabalhando em regime de home office. Em relação ao atendimento ao usuário, as estatísticas indicam uma tendência de mudança nesses atendimentos. A cada dia, os atendimentos passam a ser mais à distância, com a utilização do CIAM, em detrimento do atendimento presencial. Para atendimento a essa demanda, o arquivo vem aprimorando a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade de storage e disponibilizando um módulo de atendimento à distância. Também o Arquivo Nacional tem uma forte presença nas redes sociais, como o Instagram, ai que horror, por exemplo, falar rápido dá nisso. O Arquivo Nacional é a instituição arquivística mais seguida do mundo. Temos 110 mil seguidores. E temos presença forte no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Pinterest, no Flickr, né? Além de estarmos investindo em exposições virtuais disponíveis no nosso portal, são formas, todas elas, de interação com os nossos usuários. Um exemplo da adaptação do Arquivo Nacional à pandemia é a realização dessa semana digital. Também o Arquivo em Cartaz, o Festival
de cinema que o arquivo vai realizar esse ano, acho que a 18ª edição, será realizada no segundo semestre, também será um evento digital. Todas essas iniciativas e estratégias nos permitem, sem minimizar a gravidade da situação, confirmar o nosso compromisso de manter em funcionamento os serviços essenciais do Arquivo Nacional, garantindo, no entanto, que fossem tomadas medidas pertinentes para defender a saúde dos seus colaboradores e dos cidadãos que utilizam os nossos serviços. O enfrentamento dos desafios postos pela situação atual de saúde pública, né, em que pese a sua gravidade, eu acredito que ele vai causar impactos positivos na cultura organizacional do arquivo, gerando mudanças, especialmente aquelas decorrentes da utilização intensiva de ferramentas tecnológicas que permitem superar distância e alcançar o mundo virtual para ampliar o acesso à informação e a proteção do interesse público. Embora os prédios do Arquivo Nacional, tanto na sede no Rio como em Brasília, estão fechados, o Arquivo Nacional continua aberto, ativo, solidário e online. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma ótima Semana Nacional de Arquivos a todos. Muito obrigada. Obrigada, Neide. Agora assistiremos juntos ao pronunciamento da presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, senhora Letícia Dornelles. Boa tarde. Em nome da Fundação Casa de Rui Barbosa, desejo as boas-vindas a todos. É uma honra compor esta mesa com a ilustre diretora-geral do Arquivo Nacional, senhora Neide de Sordi, talentosa parceira dessa empreitada. Damos início à 4ª Semana Nacional de Arquivos, evento previsto no Plano Setorial de Arquivos, importante articulação no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Culturais, do qual sou membro titular desde 2019. É inquietante não ter vocês no nosso auditório, na nossa biblioteca. O termo encontro pressupõe presença, olho no olho, energia sendo trocada, experiências de vida lado a lado, histórias compartilhadas e comentários diretos. Estamos nos adaptando a uma realidade que não pedimos, que não sonhamos, que não desejamos a ninguém, que nos assusta, que nos impede de conviver fisicamente, de sentir a presença do outro, tão necessária ao psiquismo, à saúde mental, ao equilíbrio emocional, ao desenvolvimento pessoal e que torna o ser humano social civilizado. Hoje estamos limitados ao mundo virtual, aos quadradinhos das telas, observando o outro de longe, vendo a vida passar na janela e o tempo caminhar devagar, muito devagar. Estamos restritos a encontros sem presença humana. Ser civilizado passou a ser estar isolado, proteger a si e ao outro. Ser civilizado passou a ser cada um em sua janela, cada um em seu quadradinho, em sua tela, em sua caverna iluminada por luzes internas, advindas da cultura que absorvemos ao longo dos anos, pelas memórias, olha as memórias aí, pelos arquivos que amealhamos. Estamos afastados de nossos corredores repletos de livros, de arquivos, de história. Desde sempre vivemos dentro dessa energia de vidas escritas, de histórias contadas, de fatos guardados em acervos que mantemos com profissionalismo, mas também com o carinho das mãos, que cuidam, que protegem, que preservam. A 4ª Semana Nacional de Arquivos trata disso, de memória, de história, do que guardamos, do que protegemos como bens imateriais e também de espaços físicos que trazem em si a história de seu tempo, de fatos passados que servem de referências para o presente e de pontes para a construção do futuro. Protegemos a memória de uma civilização que talvez nunca mais seja a mesma. Há um ano não imaginávamos que hoje estaríamos distantes. Há um ano não cogitávamos que estivéssemos em nossas cavernas, protegidos do mundo lá fora. O mundo que não sabemos como estará quando sairmos dessas telinhas que nos conectam. Não falo apenas do mundo particular, micro, de nossas rotinas, de nossos trabalhos, de nossas vidas.
Falo principalmente de como estará o macro, de como estará a civilização. Não sabemos como serão os arquivos que vamos produzir para as próximas gerações, quais serão os legados que construiremos e o que será descartado. A princípio, tudo importa, cada história, cada vida, cada memória. Mas numa análise criteriosa, vamos selecionar o que merece ser considerado relevante, o que será considerado a história com H maiúsculo de um tempo estranho, sombrio, exótico. Sobreviveremos, já sobrevivemos antes a outras estranhezas. Essa história que vivemos hoje será a memória das novas gerações que tentarão entender através dos nossos relatos, dos nossos guardados preciosos, o que foi essa vida, o que foi essa década, o que foi esse tempo, o que foi o Brasil. Bem-vindos ao mundo novo, virtual, mas não menos presente. Que a distância social sirva como reflexão, sirva como alimento das almas, sirva como tempo produtivo para passar o presente a limpo, pensar também este presente e preparar o futuro. Trabalhamos com arquivos e memória, com a guarda do passado, com o olhar voltado para que os outros viveram e deixaram registrados em livros, anotações, frases soltas, objetos e paredes. Que esse tempo presente não seja em vão, que não seja uma página sem escritos relevantes, que alguma flor nasça do lodo da escuridão. Que a história dessa civilização que nasce ou renasce seja motivo de orgulho para nós que a escrevemos, que a observamos da janela, que a testemunhamos de perto ou que a vivemos no fronte. Que saibamos construir boas memórias, que saibamos construir um bom país fora dessa telinha, que saibamos reaprender com o passado a não repetir os mesmos erros. Vamos criar um futuro viável, ético, honrado, que caiba nos livros da história com dignidade e honradez, com orgulho e não com vergonha. A história de um país não é ficção, é baseada em fatos e não em imaginação. Não se reescreve a história. Estuda-se, compreende-se, digere-se, utiliza-se para que os erros não se repitam e os acertos sejam ampliados. História e memória. Que nunca esqueçamos o que vivemos, que nunca apaguemos nossos arquivos e acervos. Um país sem memória é um país invisível, inviável. Um país sem memória é como um rio seco que não irriga a terra, não mata a sede, nem preserva a vida, não produz. Cuidemos da memória, dos arquivos e da história. Cuidemos do conhecimento que nasce a partir de relatos e acervos. Cuidemos de nós, cuidemos do país que queremos contar aos nossos filhos e também ao mundo. Por fim, agradeço e parabenizo as equipes da Fundação Casa de Rui Barbosa e do Arquivo Nacional pelo esforço concentrado. Não é fácil. Conseguiremos tornar possível esta quarta semana graças a todos esses profissionais. Vamos ter, por mais um ano, instituições espalhadas por todo o país divulgando seus acervos e promovendo discussões e reflexões sobre a importância dos arquivos para o conhecimento e para a sociedade. Muito obrigada.